Bom dia, graça e paz. Que a presença do Senhor inunde a sua casa, a quem vai assistir esse vídeo, a quem vai acompanhar esse vídeo. Que a presença do Senhor te alcance, que a misericórdia do Senhor te alcance. Aleluias. Louvado e agradecido ao Senhor. Você pode dizer nesse momento, aleluias. Você pode dizer glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o Senhor Jesus, meu Salvador. Você pode repetir isso na sua casa? Hoje eu vou trazer mais um conteúdo bíblico. Irmãos, é muito bom quando a gente escuta algo da parte de Deus para as nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Se você ler um versículo agora, Deus vai te dar uma interpretação, uma revelação dos céus. Mas se passarem daqui a 1 hora, Deus vai te dar outra revelação de acordo com aquilo que Ele precisa falar com você. Hoje, como eu falei no vídeo de ontem, né? A igreja que eu congrego, nós estamos vivendo o tema chamados para avançar. E eu conversando com Deus sobre o que eu traria hoje, sobre o que eu falaria hoje, sabe? Pedir a Deus, me dê direção. O que o Senhor quer que eu fale? Porque esse ano teve uma conferência na minha igreja, como todos os anos tem a conferência, e o tema desse ano foi Usa-nos. Usa-nos. Mas não é, Senhor, usa-me enquanto é propício. Não, usa-me para tudo e para todos. E eu estou com esse propósito no coração, que eu preciso ser usada pelo Senhor. Eu coloquei no meu coração que eu vim na terra com o propósito de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Eu me coloco prostrada diante dos pés do Senhor. E quando a gente se coloca na posição de levar uma palavra, seja um versículo, eu creio que o Espírito Santo ele já começa a modificar a atmosfera, tanto para quem está falando quanto para quem está recebendo. O conhecimento, a abertura de mente para você receber a palavra é o Espírito Santo que dá. Então, nesta manhã, se você tem dificuldade, eu já ouvi relatos de pessoas dizer que não conseguem entender uma palavra bíblica. Irmãos, deixa eu te dizer, quem dá esse conhecimento é o Espírito Santo. Então, nesta manhã, que o Espírito Santo abra a tua mente. Nós estamos vivendo no tema chamados para avançar. Mas o que fazer quando você ainda não sabe o seu chamado? Mas o que fazer quando você ainda não identificou para que você foi chamado? Você já se perguntou para Deus, Senhor, qual é o meu dom? Senhor, qual é o meu talento para te servir? Dons e talentos para servir ao Senhor. Senhor, para que eu fui chamado? Eu já questionei isso a Deus. Uma vez eu falei para o Senhor, Senhor, eu não canto, eu não danço. Qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? E nesse mesmo dia que eu questionei a Deus, a minha pastora Gleise Freitas, ela não sabia que eu tinha questionado isso ao Senhor. Ela veio fazer uma oração por mim. E ela falou para o Senhor, Senhor, ajude tua filha nas ministrações. Desenvolva o dom da ministração na vida da tua filha. Eu lembro dessa oração. Já tem um tempo essa oração. E eu falei, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o ser humano ele tem uma sede tão grande de servir ao outro, mas ele não percebe que ele às vezes não consegue servir, ou que às vezes está servindo de forma errada, ou que às vezes está
servindo de forma exagerada, não gradativamente de acordo com aquilo que ele pode. E eu me senti nesta posição de olhar para o Senhor e falar: Senhor, no que eu vou te servir? Só que eu esqueci que nem tudo se envolve a dons e talentos. Se envolve se o meu coração é voltado para o Senhor. Porque eu posso ter dons, mas se o meu dom não for para adorar ao nome do grande eu sou, se o meu dom não serve para exaltar o nome do grande eu sou, de nada vale. Porque se Jesus voltar na terra hoje e eu falar e ele não chamar pelo meu nome, mas eu dizer: Senhor, mas eu cantava, mas eu dançava, mas eu pulava, mas eu falava em línguas, mas eu entregava mistérios, e Jesus dizer para mim: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Então eu entendi com a oração da minha pastora que não importa se você tem o dom, se você tem o talento, o que importa é o que você está fazendo com o que Deus te deu. Nós seres humanos, criaturas, filhos de Deus, temos um chamado, fomos chamados para avançar. Mas o que fazer quando você não sabe no que avançar? E assim foi com José. Deus não desceu na terra, ou Deus falou para José: olha, você vai passar por A, B, C, D, mas no fim, nos teus 30 anos, eu vou te consagrar a governador do Egito. Deus não falou para José. José teve 2 sonhos e foi contar para seus irmãos, e os irmãos interpretaram de forma errada. No sonho, podemos até dizer que Deus já estava mostrando para José, né, o que aconteceria, mas não como aconteceria. O teu chamado, existe um processo. E é nesse processo que você precisa esperar. É que você precisa ter fé. É que você precisa confiar. Primeiro empecilho que José enfrenta: a fúria dos irmãos. Israel manda José ir de encontro para saber se seus irmãos estavam precisando de algo, para tomar conta, algumas pessoas falam vigiar, mas Israel manda José ir. E os irmãos já falam: lá vem o sonhador. Primeira coisa, cuidado com quem você está falando o teu sonho. Cuidado com quem você está se abrindo. A boca, ela abençoa, mas ela também amaldiçoa. Era irmão de José, mas infelizmente acabou crescendo um ciúme que gerou ira. E José contou o sonho para os irmãos e os irmãos não souberam levar. Não, meu irmão vai crescer, não. Então cuidado com o que você fala. Cuidado, cuidado. Apresente ao Senhor. Ontem eu falei isso. Apresente ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos. Apresente ao Senhor os teus sonhos para que eles dê certo. E se for de Deus, apresente aos santos para que os santos possam te ajudar. Apresente a tua necessidade aos santos, e os santos te ajudarão. Todavia, com a sabedoria dada pelo Senhor. E José foi lançado em um poço. Pegaram a túnica que Israel tinha feito para José, e José foi lançado para o poço. E ali ele foi vendido como escravo para uma caravana ismaelita, vendido como escravo. Filho querido,
José era simplesmente o filho que Jael mais amava. José era o filho, né, mais amado de Jael, até porque a mãe de José era estéril. José já virou um milagre. E a mãe de José era a mulher que Jacó mais amava. Sucessivamente, José acabou se tornando também o filho mais amado. Um filho querido, bem cuidado, foi vendido como escravo. E chegou, né, no Egito. José foi trabalhar na casa de Potifar. E quando ele chegou para trabalhar na casa de Potifar, a Bíblia fala que a mão do Senhor, que a presença do Senhor é com José, e tudo que José fazia, ele era bem sucedido, em tudo. E logo ele ganhou a confiança de Potifar, E a casa de Potifar, tudo que envolvia o nome de Potifar, foi bem próspero, pela presença de José naquele lugar. E tudo quanto José fazia prosperava. Só que mais uma vez, José recebe algo contra. Primeiro foi com seus irmãos, agora vem a esposa de Potifar, onde a esposa de Potifar cobiça José. Uma mulher casada cobiça um servo. E Josué, permanece fiel e íntegro, tanto a Deus quanto ao seu Senhor. Quem é fiel a Deus é fiel ao homem também. Se você tem um chefe, se você tem um líder, não importa que você presta obediência, você precisa ser fiel a este. Se você é fiel ao seu Senhor, consequentemente, você está agradando ao teu Deus. E José era fiel ao seu Senhor e ele não submeteu. Ele foi preso, por isso, inocente, mas não se submeteu às garras dela, ao prato do inimigo, ao que o inimigo oferecia a ele. E mais uma vez, Deus não falou para José: olha, tu vai ficar preso por um tempo, tá? Mas depois de um tempo, eu vou te levantar governador do Egito. Não, José não tinha conhecimento do que ele foi chamado para avançar. E dentro da prisão, um copeiro e um padeiro, ambos tiveram um sonho. José interpretou o sonho dos dois. E da forma que José interpretou, como Deus revelou, aconteceu. Passaram-se um tempo, Faraó teve um sonho, a qual ninguém foi capaz de interpretar. Deus não permitiu ninguém interpretar o sonho de Faraó. E lembraram-se dele. E lembrou-se de José. Então o copeiro lembrou-se. E ele disse a Faraó: olha, quando eu estava na prisão, foi assim, assim, assim. E da forma que o hebreu interpretou, aconteceu. Faraó pediu: traga-me aqui. E levou-se. E o que me chamou a atenção, né, nessa parte, quando o Faraó chama José para fazer a interpretação do sonho, a resposta de José foi esta: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Eu acho que a gente meio que uma fala incompreensiva, sabe? Porque o homem foi vendido pelos irmãos, né? Entre aspas, Deus permitiu ele ser vendido pelos irmãos. O homem
foi preso injustamente, sabe? Ele se manteve fiel, mas mesmo ele se mantendo fiel, ele foi preso. E no fim das contas, quando o faraó o chama para interpretar, ainda assim ele faz questão: toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Não depende de mim, mas Deus dará a interpretação. O que José nos ensina com isso? Quando o faraó fala, você é capaz, ele quer dizer, eu não. De mim eu não posso. Então o teu chamado, José ainda não sabia do que aconteceria daqui para frente. Mas José sabia que Deus estava no controle de tudo. Então o teu chamado, por mais que você olhe e fale, Senhor, para que eu fui chamada? Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Eu tenho assim, eu sou assado, eu sou dessa forma. O que eu faço? Quem te capacita é o Senhor. José não sabia que ele seria um futuro governador do Egito, mas ele tinha ciência que de tudo que ele tocasse as mãos, abençoado seria, porque quem capacita é o Senhor. Não depende de nós, seres humanos, depende de Deus. Se Deus te chamou para ser uma ministra da palavra, Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou para ser uma levita na casa dele, Ele vai te capacitar. Aleluias. Aleluias. Não importa, irmãos, onde Deus te chamou. Deus capacita. O plano de Deus para José era um. E foi necessário José passar por toda etapa, por todo o processo que ele passou. Mas José, ele não desistiu. Eu não vejo a Bíblia em nenhum momento dizer que José virou para o céu e falou, por que, Senhor? Por que comigo? Senhor, quando eu achei que tudo estava dando certo. Senhor, eu fui jogado numa terra estrangeira. José foi jogado numa terra estrangeira. Em nenhum momento eu vejo a Bíblia dizendo que José murmurou. E, pulando etapas, José foi levantado a governador do Egito após a interpretação do rei, do sonho do rei. Foi levantado como governador do Egito com toda a sabedoria que Deus deu a ele. E ele governou o Egito durante os 7 anos de prosperidade. Acumulou tantos alimentos que ele parou de anotar. Não dava mais para anotar. Aleluias. O tempo que José ficou na prisão, ele administrou a prisão. O tempo que José ficou na casa de Potifar, ele administrou a casa de Potifar. E o que a gente entende? Deus estava preparando ele para administrar o Egito. Como que ele administraria o Egito se ele nunca tivesse administrado nada? Porque enquanto ele estava dentro da casa do pai, por ele ser querido, filho querido, ele tinha tudo. José não administrava nada, José não ia para campo, José não fazia nada. Deus enviou José lá para o Egito, uma para guardar o povo durante a fome e outra para ensinar a José a ser um administrador. Antes de administrar o Egito, José administrou uma casa. Depois, José administrou uma prisão. Deus ensinou a José primeiro, processo por processo. Aleluias. Glórias e glórias e glória a Deus. José teve 2 filhos. José era tão fiel, temente. José confiava tanto em Deus. Aqui José já tinha conhecimento do chamado dele. José, ele colocou o filho dele. A Bíblia fala o nome de Manassés. Deus me fez esquecer
todo o meu sofrimento. Ai, aleluias. Aleluias. Terra de escassez é preparo. É preparo. Deus está te preparando para algo maior, assim como ele preparou José. Como que José governaria o Egito se ele nunca tivesse administrado nada? Como José conheceria como que o copeiro iria precisar de uma interpretação de sonhos se ambos não estivessem na prisão? E o segundo filho de José, Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Qual é a tua área de sofrimento? O que você está passando? O que você está sentindo? Deus pode e quer te fazer prosperar. Apresente ao Senhor as suas limitações. Apresente ao Senhor a sua dificuldade. Mas, contudo, confie plenamente. José confiou plenamente ao Senhor e foi honrado. Faraó tirou anel do seu próprio dedo e disse: somente no trono eu terei mais poder do que ti. Colocou ele numa segunda carruagem e levou ele com honra. No lugar onde José foi caluniado, foi desonrado, teve dupla honra. Você imagina quem caluniou José, quem jogou José na prisão olhar? Governador do Egito. E assim Deus tem para você. No lugar da vergonha, Deus tem dupla honra para você, sim. Deus não se esqueceu de você. José não estava esquecido naquela prisão. José estava numa terra de preparo. Só que José confiou. José podia não saber ainda para o que ele foi chamado, mas ele não quis saber. Ele confiou, porque ele sabia que o caminho do Senhor é sempre melhor do que os nossos. Os sonhos do Senhor é sempre melhor do que os nossos. Os planos do Senhor são sempre melhor do que os nossos. Aleluias. E em tudo, contudo, no fim José declara: não depende de mim, mas assim Deus dará a interpretação. José queria mostrar para Faraó: é Deus, é primeiro, é o último, é o alfa, é o ômega, é o todo-poderoso, é o onisciente, é onipresente. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quando José, ele se apresenta aos irmãos, nessa parte que ele fala para os irmãos, foi quando José entendeu o chamado. José entendeu o chamado. E José disse para eles, no capítulo 45, versículo, vamos ler do 7 em diante. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Não foi os irmãos? Olha que lindo, que lindo! Quando José descobriu o chamado, descobriu o motivo do processo, José disse para os seus irmãos: não foste vós que me trouxeste para cá, mas sim Deus. Então até o irmãozinho que às vezes fez você chorar, foi Deus. Quantas situações você falou assim: eu me tornei mais forte depois disso? Preparo. José não sabia no começo para que ele foi chamado, mas ele passou pelo processo confiando e no fim Deus revelou.
qual foi o chamado. E hoje, nesta manhã, você que ainda não conseguiu descobrir o seu chamado, para o que você foi chamada para avançar, e às vezes está passando por um processo, não se preocupe. Continue crendo, continue adorando, continue reconhecendo Deus sobre a sua vida. E na hora certa, o Senhor vai te mostrar para que você foi chamado. E seja convicta, você foi chamado. Amém? Vamos orar. Vamos entregar ao Senhor tudo que nós temos passado. Talvez você não conseguiu nem dormir essa noite, passando por processos, choros. Talvez tenha uma área da tua vida que você não consegue desatar. Às vezes você não consegue, olha, irmã, a minha vida financeira, ou profissional, ou sentimental, parece que não vai pra frente, sabe? Que foi assim que aconteceu com José, quando ele achou que ia se dar bem na casa de Potifar, ele foi parar na prisão. E às vezes tem esse sentido. Irmãos, assim como Deus era com José, que tudo que ele fazia prosperava, Deus também é com você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Aleluias. O Espírito Santo, ele se encontra conosco. Está apto para ouvir e levar o nosso clamor a Deus com gemidos inexprimíveis. Vamos fazer uma oração intencional nesta manhã. Pedir ao Senhor que nos dê forças para suportar o processo. Assim como José suportou sem murmurar. Vamos pedir ao Senhor ajuda. Aleluia. Querido Deus, nesta manhã, juntamente, Pai, com quem vai assistir esse vídeo, eu venho te pedir forças para suportarmos o processo. Sabemos que é necessário passar pelo processo para levar ao sucesso. E o sucesso é o Senhor que pode dar. E se o Senhor for conosco em cada etapa do processo, venceremos. De pouquinho em pouquinho chegaremos. José subiu degrau por degrau até se tornar governador do Egito. E no final ele diz que foi o Senhor que fez tudo aquilo. A mão de Deus esteve com José. E eu te peço, Senhor, nesta manhã que a tua mão esteja conosco. Pai, nos mostre qual é o nosso chamado. Nos ensine, Pai, a administrar o nosso chamado. Nos ensine a nos preparar para o nosso chamado. Nos ensine a ser dependentes de Ti. Não é pela nossa força, mas tudo vem do Senhor. Assim como José declarou, não depende de mim, eu te declaro hoje, não depende de nós. Forte é o Senhor, poderoso é o Senhor, sábio é o Senhor, perfeito é o Senhor. Nós somos dependentes de Ti. E eu te peço, assim como o Senhor foi com José, seja conosco. Nos ajude a vencer a prisão maligna. Nos ajude a vencer a calúnia. Nos ajude a vencer, Senhor, tudo que não provém de Ti. E nos ajude a vencer. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham uma terça-feira abençoada. Que as mãos de Deus alcancem a sua casa. E tudo quanto você colocar as mãos, abençoado será. Em nome de Jesus. Amém.